E aí, se a gente pensar bem, se o direito fosse só um manual de regras, o trabalho seria até simples, não é mesmo? Era só abrir o livro, achar a norma e aplicar. Mas a gente sabe que a realidade é bem mais complexa e muito mais fascinante. Hoje a gente vai fundo, vamos questionar a própria natureza do direito, muito além do que está escrito. E para guiar toda a nossa conversa, a gente parte desta pergunta aqui, que é central. O direito existe para promover justiça para todo mundo, de forma igual? Ou será que ele, na verdade, funciona como uma ferramenta para manter certas estruturas de poder? Essa é a grande provocação da filosofia do direito. Para ajudar a gente a navegar nesse tema tão profundo, vamos usar um mapa. Um mapa proposto pelo filósofo Alisson Mascaro. Ele fala em 3 grandes caminhos da filosofia jurídica. O primeiro, que é o mais conhecido, é a visão do direito como norma do Estado. O segundo já começa a investigar o direito como uma expressão de poder. E o terceiro, o mais crítico, vê o direito como parte da própria estrutura do capitalismo. E no final, a gente vai conectar tudo isso com a nossa realidade de hoje. Então, vamos lá. Começando pelo primeiro caminho. Essa aqui é a visão mais tradicional do direito, sabe? Aquela base que todo mundo aprende logo que entra na faculdade, mas que vale a pena a gente revisitar rapidinho para construir bem o nosso raciocínio. Esse é o famoso juspositivismo. A ideia principal é que, olha, direito é o que está na lei. E ponto final. A moral, a justiça, a política, tudo isso, em tese, fica de fora da análise pura do direito. O jurista seria um técnico que simplesmente aplica o manual de regras que o Estado criou. E mesmo dentro dessa visão, as coisas não são tão simples. Existem correntes diferentes. A gente tem o juspositivismo estrito de Kelsen, que queria transformar o direito numa ciência pura. Tem também a visão eclética, como a do brasileiro Miguel Reale, com aquela famosa teoria dos 3 elementos: fato, valor e norma. E por fim, uma abordagem mais ética, de pensadores como Habermas, que vão dizer que para ser legítimo, o direito precisa sim de uma base moral. Bom, agora a gente vai deixar para trás a segurança das normas e entrar no segundo caminho. Aqui a pergunta muda completamente. A gente passa a questionar o que realmente move o direito por baixo de toda essa superfície. Essa pergunta é a virada de chave. Pensa bem, se o direito fosse neutro, por que ele geraria tantos conflitos? Por que, tantas vezes, a aplicação dele parece favorecer um lado em detrimento do outro? É exatamente aqui que entram as filosofias não positivistas, que enxergam o direito como uma coisa inseparável do poder. E para entender isso, a gente precisa falar de Hannah Arendt. Ela chega e vira o nosso conceito de poder de cabeça para baixo. Para ela, poder não tem a ver com força ou dominação. É justamente o contrário. O poder de verdade nasce do consenso, da ação coletiva, da capacidade que as pessoas têm de se unir por um objetivo em comum. E essa distinção que ela faz é crucial. O poder legítimo, aquele que cria e sustenta uma comunidade, vem da união, do diálogo. Já a violência, por outro lado, é o oposto. Ela usa a força bruta, instrumentos, e ela só aparece quando o poder está, na verdade, se desfazendo. A violência, no fim das contas, destrói o poder. Arendt não estava sozinha nessa, viu? Outros gigantes, como Michel Foucault, que foi investigar o poder nos mínimos detalhes, nas prisões, nos hospitais, e também Carl Schmitt, que dizia que a essência do direito está na decisão do soberano em momentos de crise. Todos eles mostraram que olhar só para a norma é perder o filme principal. Chegamos agora no terceiro caminho, que é o mais radical de todos. Se o segundo caminho olhava o que estava por trás da lei, este aqui olha para a fundação do prédio inteiro. Ele conecta o direito com a própria estrutura econômica da nossa sociedade. Essa analogia é sensacional. O juspositivismo vê o direito como o livro de regras do jogo. As filosofias do poder veem o direito como um juiz que às vezes apita a favor de um dos times. Já a crítica marxista vai muito além. Ela pergunta: e se o próprio campo, a bola, as regras e o apito foram todos criados para garantir que um time específico sempre vença? O ponto central aqui é forte. Para essa corrente, é simplesmente impossível entender o direito sem entender o capitalismo. A lei não é algo que flutua acima da sociedade. Não. Ela é uma peça-chave da engrenagem que mantém tudo funcionando como está, incluindo a divisão de classes. Mas como isso acontece? Antônio Gramsci nos dá um conceito fundamental: a hegemonia. Não se trata só de repressão, de polícia. É muito mais sobre convencer a sociedade de que a ordem atual é a ordem natural, a única possível. E o direito faz isso o tempo todo, transformando os interesses de uma classe em leis que parecem universais e neutras. Agora segura um pouco porque esse conceito é denso, mas é genial. Jorge Lucas fala em reificação.
Que nome esquisito, né? Mas a ideia é a de coisificação. Pensa só num contrato de trabalho. Uma relação humana, cheia de detalhes, é transformada num objeto. Numa mercadoria que tem preço, tem cláusulas. O direito é exatamente o sistema que formaliza essa transformação, que torna as relações humanas em coisas calculáveis. A crítica da escola de Frankfurt vai ainda mais fundo. Eles mostram como até a nossa cultura vira uma indústria. Filmes, músicas, tudo é produzido em série para nos manter ali consumindo passivamente. A lógica por trás disso eles chamaram de razão instrumental, um jeito de pensar focado só na eficiência, no cálculo. E essa mesma lógica de linha de montagem, segundo eles, domina tanto o direito quanto a cultura, e nos prende num sistema que a gente raramente questiona. E tem muitos outros nomes importantes. Stuttgart, que viu o direito como a própria relação social de classe. Pachucanis, que fez uma conexão direta entre a forma de um contrato e a forma de uma mercadoria. Althusser, que colocou o direito dentro dos aparelhos ideológicos do Estado, do lado da escola e da igreja, e, trazendo um respiro de esperança, Ernst Bloch, que também via no direito algumas fissuras, algumas promessas de um futuro diferente. Ufa! Ok. A gente percorreu os 3 caminhos, a norma, o poder e a crítica da estrutura. A grande pergunta agora é: por que tudo isso importa? Por que uma discussão filosófica tão antiga deveria interessar a quem está começando o curso de direito agora? A resposta é que as conexões com o nosso dia a dia são diretas e estão por toda parte. Quando a mídia discute lei e ordem de um jeito que acaba criminalizando a pobreza, isso é a hegemonia de Gramsci funcionando na prática. Quando um sistema de justiça usa um algoritmo para decidir uma pena, focando na eficiência e não no ser humano, essa é a razão instrumental da escola de Frankfurt. E quando o Estado cria leis sobre vacinas ou privacidade de dados, regulando nossos corpos, isso é o biopoder de Foucault. A filosofia não é abstrata, ela está no jornal de hoje. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta que fica para reflexão. Depois de passar por todos esses caminhos, fica bem claro que o direito não é um manual de regras neutro. Ele é um campo de batalha, um reflexo do poder e da estrutura social. Então, qual vai ser o nosso papel nisso tudo? Seremos apenas técnicos que aplicam as regras do jogo como elas estão? Ou seremos agentes conscientes, capazes de usar esse conhecimento para lutar por um direito mais justo, mais transformador? A resposta a essa pergunta é o que vai definir o tipo de jurista que cada um vai se tornar.